Também. Eu compartilhar um pouco da experiência que eu tive nessa madrugada. E no momento que foi ministrado sobre a minha vida, os anjos que me acompanham apareceram até mim e para me buscar. E quem me recebeu foi um serafim. E eu fiz a pergunta para ele e ele respondeu que sim, todos eles. E até então eu fui levado a um lugar na qual o Senhor se manifestou até mim. E da mesma forma de uma luz. E se manifestar, ele falou algumas coisas para mim. E após isso ele chamou Miguel. E Miguel apareceu do meu lado. E até então ele deu a permissão para Miguel me levar até um lugar. E Miguel pegou na minha mão e eu apareci dentro de um corredor. E nesse corredor havia várias portas e cada porta era uma sala diferente. E assim que eu cheguei lá, eu entrei dentro daquela porta. Miguel falou que era para mim abrir a porta. E todo o tempo, cada passo que eu dava, Miguel ia junto. E ao chegar naquela sala, eu via naquele corredor muitas armaduras jogadas no chão. Não tantas, mas tinha. E eu andando, olhando aquelas armaduras, elas não tinham brilho. Eram armaduras bonitas, bem diferentes, mas elas não tinham brilho. Elas estavam jogadas no chão, jogadas. E eu andando mais na frente, eu vi uma armadura muito grande. Muito grande, eu nunca cheguei a ver desse tipo. Muito grande, muito bem equipada, muito bonita a cor dela, porém ela não tinha brilho. E eu perguntava assim, Miguel, por que uma armadura tão linda como essa faz jogada aqui? E ele falava assim, jovem, essa armadura foi de um grande guerreiro, usado pelo meu pai. Não só esse, mas como dentre outras dessas armaduras que estão aqui, foram de grandes guerreiros, que deixaram o seu legado. Porém, abandonaram o seu chamado e desistiram, e morreram sem a salvação. E hoje ficaram aí. E eu falei, meu Deus, tanto que eu estou pensativo até agora. E após isso eu continuei a olhar. E tinha outra porta na frente. E Miguel falou, abra. E assim que eu abri aquela porta, tinha como se fosse estruturas de vidro, como se fosse um púlpito. Só que era fina a estrutura. E tinha várias. E dentre elas, todas elas tinham uma coroa em cima. Só que essas coroas eram diferentes. E tinham muitas coroas bonitas, coroa grande, coroa pequena. E todas elas tinham pedras. Algumas tinham muito e outras tinham poucas. E ao andar mais na frente, em cima de uma estrutura, eu vi uma coroa grande, enorme. E ela tinha tanta pedra que não tinha mais onde colocar pedra. De tão linda que aquela coroa era. Muito, muito grande, bonita. E eu perguntei novamente, eu falei, Miguel, o que essas coroas fazem aqui, tão linda desse jeito? E também não tem brilho, elas não estão como as outras coroas que eu já costumei ver. E Miguel falou, jovem, não é diferente dos donos das armaduras. O dono dessa coroa foi um grande servo de Deus. Foi um homem muito usado pelo meu pai. E não só o dono dessa coroa, mas o dono de todas essas outras, todos eles foram grandes homens de Deus, porém abandonaram o seu chamado também e morreram sem salvação e ficaram aí. E eu olhava para ao redor daquele lugar, era um lugar como se fosse sem vida, um lugar abandonado, não especificamente abandonado, mas é sem vida. É um lugar que no céu eu não imaginaria que teria um lugar daquele ali. E aí Miguel pegou na minha mão e ele falou, jovem, eu vou te levar a ver só mais uma coisa. Não falou bem com essas palavras, falou com palavras super educadas. E ele pegou na minha mão, e daí a gente sumiu daquele lugar e aparecemos em uma rua. A rua era linda,
E era uma rua que olhava para frente e não dava para ver o fim. E tinha muitas casas, casas que a frente dela tinha quilômetros. E era uma rua sem fim, eu pelo menos não conseguia olhar o fim daquela rua. E eu andei pouca coisa para frente e eu vi muitas mansões, tanto de um lado quanto do outro. Via mansões grandes, mansões bonitas, lindas. Mas porém são mansões que nenhuma delas não tinha nenhum anjo. Eu não vi nenhum anjo trabalhando na construção daquelas mansões. Eu vi algumas com pedaços desmoronados, com pedaços caídos. Eu vi algumas com placas do nome da pessoa, a placa caída no chão. E eu não via vida, eu via o capim da frente. A grama não tinha vida. Era tudo escuro, a casa estavam todas escuras, é como se fosse um lugar abandonado. E eu perguntei por que eu estava vendo aquilo, o que significava. E Miguel falava que os mesmos donos daquelas coroas e daquelas armaduras são os proprietários daquelas mansões. E que infelizmente largaram tudo, morreram sem salvação e ficaram ali. E aí Miguel, ele me tirava daquele lugar. E foi aí que eu voltei. E irmãos, dentre essa experiência serve até de lição para nós. Todos nós somos falhos. Eu, por exemplo, sou muito falho. Ninguém aqui é perfeito. E a gente tira de lição para nossa vida, que às vezes a vida do cristão, às vezes não, a vida do cristão não é um pão de mel. Não é tão fácil assim. Às vezes Deus permite a gente passar por desertos, por provações que Ele quer testar nossa fé, isso é óbvio. Mas serve de lição para a nossa vida. Por pior coisa que aconteça com nós, é não abandonarmos o nosso cajado, o nosso chamado, para que aquilo que Deus derramou na nossa vida, na vida de cada um de nós lá no céu, não fique lá e depois sirva de história para algum outro que for lá ver. Amém? A graça e a paz, povo de Deus, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência, né? Experiência muito forte, curta, mas forte, né? Que uma palavra, né, que está lá em Isaías, capítulo 5, versículo 9, que diz assim, irmãos: A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Amém, amados irmãos? Eu botei esse tema aí um pouco forte justamente para chamar a sua atenção. Amém, amados irmãos? Que até o último minuto de nossas vidas nós ainda estamos numa guerra pela nossa salvação. É uma guerra, né, contra os principados, contra as potestades, contra o inimigo de nossas almas. E essa experiência, né, uma triste experiência, vamos assim dizer, apesar de ter sido no céu, mostra, né, vamos assim dizer, tipo como um museu, né, um museu no céu, das pessoas que perderam sua recompensa, que perderam seu galardão, né? Irmãos, durante esse período em que Deus tem arrebatado pessoas aqui na igreja Shalom, eu percebi algo, irmãos, isso está vindo de mim mesmo, viu, irmãos? Que sobre armaduras, né? Parece assim que é uma armadura de um cristão no reino espiritual define o seu status ali na presença de Deus. É incrível, irmãos, assim, que incrível a importância de uma armadura, né? No crente está revestido da armadura. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus, né? E cada vez que você cresce na guerra, cada vez que você cresce pagando preço, se santificando, parece assim que as armaduras elas vão sendo mais fortalecidas em sua vida, na sua vida espiritual. Amém, amados irmãos? E que experiência forte, né, apóstolos? As armaduras ali, sem vidas. Inclusive, ele disse que ele viu uma armadura bem grande. Isso, ele depois dessa experiência, né, quando terminou a oração, ele chegou comigo, né, ele falou, pois é, apóstolo, eu vi uma armadura. Ele descreveu como ela era, né, que saía tipo umas camadas assim dela, incrível. Ele falou, olha, aquela armadura que eu vi ali, ela era grande, tão incrível, mais incrível que a própria armadura do arcanjo Miguel, que estava ali, levando ele na experiência. Ela falou que aquela armadura era melhor que a dele. Você vê, irmãos, a importância, né? Os anjos estão a serviço do Senhor, mas nós somos filhos e filhas do Senhor. E o Pai tem o melhor para aquele que busca, né, apóstola? Sem contar as mansões celestiais, as coroas sem vida. Que triste, né, apóstola? É triste porque é uma realidade. A Bíblia está cheia de relatos
de indícios, né, da preocupação de Deus conosco, de nos alertar para que nós não venhamos retroceder na fé, para que nós não venhamos abandonar o nosso chamado. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. E essa experiência do Felipe foi uma experiência assim, um tanto que gerou um temor e uma tristeza também, um certo pesar em nosso coração, de pessoas que tinham experiências com Deus, de pessoas que realmente eram escolhidas de Deus, que viviam as mesmas coisas, as mesmas intensidades do que nós vivemos hoje na igreja, mas deixaram de vigiar em algum momento, deixaram de acreditar, queriam ter uma vida normal e eles acabaram renunciando isso tudo. Então, assim, que isso não aconteça conosco, irmãos, mas que a gente possa perseverar. Eu vejo até nessa experiência uma grande misericórdia de Deus, né, que nos faz, assim, a permanecermos firmes, perseverando no Senhor, inabalável, e entender que realmente nós precisamos dia após dia recomeçar na presença do Senhor. Porque tem um céu, tem uma morada, tem sim coroas, né? Por isso que em Apocalipse o Senhor diz que nós temos que ter cuidado para que ninguém roube a nossa coroa, né? Para que a gente não entregue a nossa coroa, não seja removida. Então o nosso adversário sabe dessa verdade e ele faz de tudo para nos desvirtuar, nos desviar do propósito, para que a gente nunca chegue a adentrar as portas celestiais e habitar nas nossas moradas que o nosso Jesus foi preparar, né? E o Felipe, ele compartilhou comigo, ele disse: eu estou pensativa até agora, mãe, porque essa experiência mexeu comigo. Já pensou eu passar esse tempo todo e aí chegar naquele grande dia eu não entrar no reino dos céus, né? Então gerou uma tristeza no coração dele de saber que aquelas armaduras existiam e que eram os soldados de Cristo que infelizmente abandonaram o Senhor no meio do caminho e morreram sem salvação. Amém? Aleluia. Amém, irmãos. Então que possamos ser perseverantes, perseverar até o fim, porque a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então espero que essa experiência tenha sido gratificante, você tenha aprendido algo, porque esse é o nosso objetivo. Amém? Edificar o corpo de Cristo cada vez mais. E o próprio Jesus disse: olha, buscai as coisas lá do alto, né? Lá ladrão nenhum vai roubar, ferrugem nenhum vai pegar, né? Só vai depender de cada um. Amém, irmãos? Então continue adorando a Deus, continue fazendo a obra do Senhor, continue contribuindo, ajudando, porque a tua recompensa vai ser lá no céu. Amém? Vamos orar, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, por cada filho, filha que ouviu, que chegou até aqui ao momento da oração. Pai querido, Pai amado, Senhor, que possamos ter esse mesmo espírito, Pai, de guerreiros até o fim. Pai querido, Pai amado, que nada nem ninguém venha roubar a nossa coroa, mas que possamos receber o prêmio da nossa redenção, que é o nosso galardão do céu, a nossa recompensa, as moradas celestiais. Pai querido, Pai amado, Senhor, e que possamos estar sempre do teu lado no céu. Pai querido, Pai amado, Senhor, então ajuda, Pai, esse que está fraco, ajuda o que está abatido, ajuda, meu Pai, o teu exército, fortalece, Pai, teus escolhidos, Pai querido, Pai amado, Pai, que eles cumpram o propósito nessa geração e assim, no final de tudo, herdar a salvação, Pai. Cuida de cada um e muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro